E aí, pessoal? E aí, fera? Você de novo por aqui, acompanhando essa playlist sobre sistemas de medidas. Já estudamos aqui no canal Matemática é Bom Demais, medida de comprimento, medida de superfície, medida de capacidade. Hoje estaremos dando uma olhadinha na medida de volume. Acompanha aí, vai lá! Medida de volume. As medidas de volume representam o espaço ocupado por um corpo. Desta forma, podemos muitas vezes conhecer a capacidade de um determinado corpo conhecendo seu volume. E aí nós temos o que chamamos de unidade padrão da medida de volume, que é o metro cúbico. Então, eu peguei aqui um recipiente que tem 1 metro de comprimento, 1 metro de largura e 1 metro de altura. E querem descobrir, querem saber qual é o volume desse recipiente, certo? Qual é o espaço que esse corpo pode ocupar. Volume é isso, resumindo tudo. Então, nesse caso, como é que a gente pensa o volume de um corpo? Nesse caso, em especial, você vai calcular o volume da seguinte maneira. Vai multiplicar o comprimento dele, que no caso é 1 metro, vezes a largura, que também é 1, vezes a altura, que também é 1. Resumindo a ideia, é só fazer comprimento vezes largura vezes altura, que quando eu multiplicar tudo aqui, vai dar o equivalente a 1 metro cúbico. Isso é o volume ocupado por esse corpo de 1 metro de comprimento, 1 metro de largura e 1 metro de altura. E vale dizer a você, uma observação importante, é que quando eu tenho 1 metro cúbico, eu tenho o equivalente a 1000 litros. Isso mesmo. Medida de volume e medida de capacidade estão relacionadas, tá? 1 metro cúbico equivale a 1000 litros. Ô, professor, e se eu tivesse aqui a medida de 1 decímetro cúbico, que é uma outra grandeza que a gente trabalha com medida de volume, porque além de eu ter o metro cúbico, que é a unidade padrão, eu terei os múltiplos e os submúltiplos. Dentro desses submúltiplos, eu tenho o que a gente chama de decímetro cúbico. No decímetro cúbico, qual é a relação dele com medida de capacidade? Olha, a gente vai dizer que 1 decímetro cúbico equivale a 1 litro, ok? 1 decímetro cúbico é 1 litro. É bom saber isso porque é de 1 para 1. A cada 1 decímetro cúbico eu tenho o equivalente a 1 litro. E a cada 1 metro cúbico eu tenho o equivalente a 1000 litros. É bom saber essas duas relações aqui, ok? Na conversão de unidade da medida de volume, assim como os demais, eu tenho a unidade padrão, que é o metro cúbico. Antes do metro cúbico, eu terei os múltiplos do metro cúbico, que vai ser quem? O quilômetro cúbico, o hectômetro cúbico, o decâmetro cúbico. Esses são os múltiplos. Esses são os múltiplos. E os submúltiplos eu tenho o decímetro cúbico, o centímetro cúbico e o milímetro cúbico. Qual é o grande lance aqui? Cada grandeza dessa, ela é dividida em 3 partes para a gente fazer o deslocamento da vírgula, tá certo? Então, essa subdivisão metro cúbico, eu dividi ela em 3 partes. O quilômetro cúbico, eu dividi em 3 partes. Cada grandeza dessa vai ser uma unidade, vai ser um número, um dígito. E a vírgula sempre vai estar na direita de cada grandeza. Ou seja, a vírgula vai ficar aqui ou aqui, ó. A vírgula sempre é na direita. Então é isso que você deve saber para fazer as transformações. Vamos para o que interessa. Vamos transformar aqui esses três valores em metro cúbico. Então eu tenho o equivalente aqui a 45 quilômetros cúbicos. Como é que eu faço a transformação?
Primeiro eu boto a vírgula aqui, ó, em quilômetros cúbicos. Aí nesse caso aqui eu tenho 5 e aqui eu tenho 4. 45 quilômetros cúbicos. E eu quero deslocar a vírgula, transformar, né, esse quilômetro cúbico em metro cúbico. Então eu desloco a vírgula que está aqui, ó, até a grandeza que eu quero, sempre à direita. Então fica aqui na direita, ó. E esses espaços vazios, professor? Preenche por zero. São muitos, mas é assim mesmo. Então você preenche tudo por zero. Ou seja, 45 quilômetros cúbicos equivale a... Aí eu boto aqui, ó, 3,690. 3,690. O quê? Metros cúbicos. Fiz as transformações. 1.000, milhões, bilhões. 45 bilhões de metros cúbicos. Entendeu? Letra B. 1.860 hectômetros cúbicos. Como é que eu faço a transformação? Primeira grandeza é hectômetros cúbicos. A vírgula está aqui. Aí eu preencho os espaços com cada número que eu tenho lá na grandeza. Então, o 0, o 6, o 8 e o 1. E eu quero transformar isso, né? Quero fazer essa transformação para metros cúbicos. O que é que eu faço? Desloco a vírgula que está aqui em hectômetro cúbico para metros cúbicos. Sempre à direita, percebeu? E preencho os espaços vazios por zero. Ó. Tudo zero aqui. 0, 0 e 0. Aí, escrevendo aqui o número, eu vou ter 1.860. Aí, 1, 2, 3, 4, 5, 6 zeros. 1, 2, 3, 4, 5, 6 zeros. De quê? De metros cúbicos. Como é que se lê isso? 1.000, milhão. 1 trilhão, né? 860 bilhões de metros cúbicos. É isso mesmo? 1.000, milhão. Bilhão. 1 bilhão, 860 milhões. A correção. 1 bilhão, 860 milhões de metros cúbicos. É o resultado. Agora, 89,6 decâmetros cúbicos. O que é que eu faço? A vírgula aqui, a decâmetro cúbico, boto ela aqui, coloco a vírgula aqui em decâmetro cúbico, sempre na direita da grandeza, né? E aqui eu boto 9 e um 8. 89,6. Ô, professor, o 6 não fica em decâmetro cúbico, não? Não, quem fica é a vírgula com 9. Cada subdivisão dessa é um número, é um dígito. E aí eu quero transformar em metros cúbicos. Aí essa vírgula que está aqui, ela sai daqui, ó. E a gente desloca ela até metros cúbicos, vírgula, sempre à direita. E esse número, no caso, vai ser 89.600 metros cúbicos. Pronto. Fiz as transformações. Vamos ver a questão 2. A questão 2 segue o mesmo raciocínio, só que agora da direita para a esquerda, né? Eu tenho os submúltiplos, milímetro cúbico, centímetro cúbico e decímetro cúbico, e quero transformar todos em metros. Como é que eu faço? Pense na tabela, pegue a tabela, certo? E coloque aqui, no caso, 45.000 milímetros cúbicos, a vírgula está na grandeza milímetros cúbicos. Aí você preenche esses espaços vazios. Cada espaço desse é um dígito. Então, observe o número que tem lá e observe se não está escrito aqui 45.000 milímetros cúbicos. Aí eu quero transformar esse número, né, tirando essa vírgula daqui, até a grandeza metros cúbicos. Logo, à direita da grandeza, ó, eu coloco a vírgula. E os espaços vazios aqui, eu coloco 0. Tudo aqui é 0. Vai ficar como o professor escrito, vai ficar assim, 0,1, 2, 3, 4, 45. Depois do 5 tem 0, 0, 0. Não precisa colocar, então está aqui a representação. Ok? Que equivale a 45.000 milímetros cúbicos, ou 0,00045 metros cúbicos. Não é? Então, você tem aqui a representação. Letra B, 5.000,56 centímetros cúbicos. Vamos lá. Vamos colocar aqui a vírgula em centímetros cúbicos. Aí você coloca aqui o 0, o 0, o 0 e o 5. 5.000.
e aqui o 56. Se eu quero transformar esse número em metros cúbicos, é só deslocar a vírgula até a grandeza metros cúbicos. Sempre à direita, então fica escrito assim: 005056 metros cúbicos. Ok? E por fim, 12,8 decímetro cúbico. A vírgula está aqui em decímetro cúbico. Então vai ficar um 2 e o número 1, que dá 12,8. Eu quero transformar esse número em metros cúbicos. Eu tiro a vírgula daqui, ó, e coloco até a grandeza metros cúbicos. Preenche espaço vazio por zero. Esse número é o resultado. 0,0128 metros cúbicos. Fiz as transformações. Agora a gente vai fazer alguns exercícios. Vamos ver? Exercícios. Observe a figura abaixo. Está aqui a figura que é um sólido geométrico onde tem um comprimento de 40, a largura de 20 e a altura de 60. Logo, eu já tenho que perceber que ele quer o volume. Essa figura representa um aquário. O volume desse aquário. Ele quer que eu calcule o volume. Minha gente, para calcular o volume de qualquer recipiente como esse, ou parecido, você vai fazer o seguinte. Volume, você vai multiplicar o comprimento, a largura e a altura. Comprimento estamos chamando aqui de A. Então vai ficar como? O A vai ser 40. A largura 20. E a altura 60. Isso é multiplicar. 40 vezes 20, o resultado vezes 60. Ó, 4 vezes 2 dá 8. 8 vezes 6 dá 48. 8 vezes 6 dá 48. Acrescenta esses 3 zeros. 1, 2, 3 que sobraram. 48.000 centímetros cúbicos. É o volume, certo? Mas o que é que ele quer saber? Essa figura representa um aquário. O volume desse aquário ele quer em metros cúbicos. Se está em centímetros cúbicos e ele quer em metros cúbicos, eu preciso da minha tabelinha. Aí aqui está a tabela. Represento, como a gente fez anteriormente nos exemplos. 48.000 centímetros cúbicos, a vírgula vai estar à direita de centímetros cúbicos. Ó, 1, 2, 3, 48. 48.000 centímetros cúbicos. Aí eu desloco a vírgula que está aqui até a grandeza que eu quero. Qual é a grandeza que eu quero? Em metros cúbicos. Metros cúbicos está aqui, à direita, sempre à direita. Então vai ficar 0,048 metros cúbicos é o resultado. Qual é a letra? Letra D. Entendeu como é? É assim que a gente vai estar fazendo. Tá gostando? Tá legal? Deixe seu like aí, vai nos ajudar bastante. Vamos para a próxima questão, questão 2. A questão 2 fala o seguinte: uma caixa d'água com a forma de um paralelepípedo mede 2 metros de comprimento, 3 metros de largura e 1,5 metros de altura. A figura abaixo ilustra essa caixa. Ele me deu essa figura para poder ainda ajudar meu pensamento. Ele quer o volume dessa caixa em litros. Observe, ele quer que eu transforme de medida de volume para medida de capacidade. Então vamos ver como é que a gente vai proceder. Nesse caso aqui é o seguinte. Como ele quer o volume, a gente viu que volume de um paralelepípedo é só multiplicar o seu comprimento, a sua largura e a sua altura, ou seja, A vezes B vezes C, comprimento, largura e altura. Comprimento aqui eu vou chamar de 2 metros, a largura de 3 metros e a altura de 1,5. Eu faço a multiplicação, 2 vezes 3 dá 6, 6 vezes 1,5 vai dar 9. 9 o quê? Metros cúbicos. 9 metros cúbicos é o resultado. Porém, ele quer que eu transforme isso em litros. Foi que a gente aprendeu que a cada 1 metro cúbico equivale a 1.000 litros. Se eu tenho 9 metros cúbicos, eu tenho o equivalente a 9.000 litros.
porque é de 1 para 1000. Só é pegar 9 e multiplicar por 1000. Dá 9.000 litros. Letra C, o resultado. Ok? Vamos fazer mais um exercício para a gente finalizar essa aula. A questão 3 diz assim, ó, o volume de um cubo de aresta 5 centímetros é em litros. Então, a primeira coisa que vem em mente é ter um cubo, certo? Onde cada aresta vale 5. Então, aqui é 5, aqui também é 5 e a altura também é 5. Nesse caso, eu penso no volume como sendo o comprimento vezes largura vezes altura. Ou, como é em especial um cubo, era só fazer a aresta dele elevado a 3. Como a aresta aqui é 5, era pegar 5 e elevar a 3. Mas eu vou fazer dessa forma. 5 vezes 5 vezes 5. 5 vezes 5 dá 25, vezes 5 dá 125. O quê? Centímetros cúbicos. Cheguei aqui, só que ele quer em litros. Ele quer em litros. Então, eu tenho que transformar essa grandeza em litros. E aí você sabe que a cada 1 decímetro cúbico, 1 decímetro cúbico equivale a 1 litro. Se isso é verdade, eu vou pegar minha tabela prática e vou transformar de centímetro cúbico, 125 centímetro cúbico, em decímetro cúbico. Ou seja, a vírgula está aqui, ó, na grandeza que eu estou querendo fazer, que eu estou querendo transformar. No caso, 125 centímetros cúbicos. Aí eu quero transformar esse valor em decímetro cúbico. Por que decímetro? Porque eu vou ter uma relação de 1 para 1. Ó. 1 decímetro cúbico vai ser 1 litro. Então, se eu acho o valor aqui do volume do cubo em decímetro cúbico, eu vou saber também em litros. Nesse caso, 125 centímetros cúbicos em decímetro cúbicos vai ficar equivalente a 0,125 decímetros cúbicos, que é a mesma coisa que 0,125 litros. Não é isso? 0,125 litros. Só que eu ainda não encontrei o resultado. Quando eu olho as alternativas aqui, ó, não tem o 0,125 litros. O que é que eu vou precisar? Vou precisar da minha tabela de medida de capacidade. Olha ela aqui. E vou fazer a transformação de litros, 0,125 litros, para a grandeza que ele está me pedindo aqui no caso, que é ml. Ou seja, eu tiro a vírgula daqui e desloco até a grandeza que eu quero, que no caso é ml, que vai me dar o resultado final da questão. 0,125 litros equivale a 125 ml, 125 mililitros. Espero de verdade que você tenha compreendido e esteja aí acompanhando essa playlist sobre sistemas de medidas. É muito bom ensinar vocês. Matemática é bom demais. Até a próxima aula, se Deus assim permitir. Sim, já ia esquecendo. Tem aí uma ficha na descrição do vídeo. Pratique. E aí você vai estar aprendendo de verdade esse conteúdo. Até a próxima aula, pessoal.